Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação. Obrigado, sobretudo, Senhor, pelo teu grande amor, que enviaste o teu Filho amado Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Senhor, nesta noite eu creio que é uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de salvação, uma noite de reconciliação, uma noite de fato de encontrarmos diante do Senhor da mesa. E o Senhor da mesa é aquele que nos restaura, é aquele que tira toda a culpa e todo o fardo. O Senhor, quando está na mesa, é aquele que olha para dentro de nós e tira o melhor de nós, e pode sondar aonde nós não conhecemos. Pai, nesta noite, nos permita sermos sondados pelo Teu Espírito Santo. Pai, nesta noite, nos permita examinarmos a nós mesmos com seriedade, com profundidade, permitindo, Senhor, que nada, aquilo que muitas vezes achamos, Senhor, que estamos dignos do Senhor, e na verdade nenhum de nós somos dignos na Tua presença. Só por causa do Teu amor, da Tua graça, do Teu grande ato por meio do Teu Filho, como estudamos pela manhã, é a Tua santidade, e que possamos, Senhor, sermos santos como Tu és, prosseguindo para o alvo, como a Tua palavra diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o nosso grande desafio, Senhor. Nos ensina, Pai, para que possamos morrer o nosso eu todos os dias, para que a cada dia nos pareçamos mais com Jesus Cristo. Nos ensina, Pai, a sermos igreja. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais sermos uma comunidade. Ensina-nos, Senhor, uma igreja que aprende, ó Deus, e aprendeu a discernir o corpo. E mais do que isso, que possamos discernir a pessoa mais importante das nossas vidas, o Senhor Jesus. Pai, perdoa as nossas faltas, perdoa, Pai, os nossos pecados, e o pecado que chama-se pelo nome, muitas vezes a arrogância, a mentira, muitas vezes os nossos procedimentos, os nossos atos, muitas vezes o nosso orgulho, muitas vezes as nossas autossuficiências, muitas vezes, Senhor, as nossas ações que profanam o Teu nome, as nossas ações que escandalizam o Teu nome, que muitas vezes, ó Pai, repercute mal diante daqueles que estão olhando para nós, o mundo. Senhor, talvez as nossas palavras, que às vezes nós prometemos e não cumprimos, não somos fiéis à nossa promessa, aos nossos pactos, à nossa aliança, aos nossos contratos. Senhor, que nós possamos de fato chamar o pecado pelo nome, porque pecado tem nome, e precisamos reconhecer diante da mesa. Ao olhar para Ti, nos desnuda, Senhor, tudo aquilo que impede para que venhamos a enxergar a beleza da Tua grandeza, da Tua ação, do Teu caráter e da Tua santidade. Mas, portanto, como foi pregado domingo passado, é impossível nós aproximarmos da Tua mesa e não, Senhor, nos sentirmos indignos, de sentirmos de fato homens e mulheres que não merecem nada, como Isaías disse: ai de mim, homem de tão hábil, impuros que sou. Mas esse mesmo Deus, com a sua graça e misericórdia, que nos coloca a estar no centro da Tua vontade, Senhor, e nos ensina, porque o nosso desejo, a nossa carne é sempre pender para o mal, é pender para as coisas terrenas desta vida. E como diz Paulo, seremos os maiores dos miseráveis pecadores, inimigos da cruz, quando a nossa vida está apenas nesta terra, nas coisas terrenas e não nas coisas do alto. Mas que possamos, Senhor, dizer como Jesus nos ensina: não seja como eu quero, mas como Tu queres. Que seja o Teu reino em nós, o Teu reino na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, em tudo que fizermos, que possamos fazer com excelência,
com o coração pronto, um coração apaixonado por Ti, com temor e tremor. Nós Te buscamos nesta noite, Senhor. Sonda nos nossos corações e vê se há em nós, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, aquilo que tem nos atrapalhado de olhar de fato o Senhor como é. Nos ajuda, Senhor. Acrescenta nesta noite a nossa fé. Acrescenta, Senhor, em nosso coração um desejo de Te conhecer. Como Jó dizia, antes Te conhecia de ouvir falar, mas agora Te conheço na minha experiência de contigo andar, de caminhar na Tua presença. Senhor, nós não queremos viver uma vida apenas de conhecimento, porque o diabo também conhece e sabe. O diabo reconhece que Tu és Deus, mas nem por isso ele será salvo, e ele já está condenado. E ele sabe que o tempo dele é curto, e ele tem trabalhado nesses últimos dias para que muitas pessoas distraiam com as coisas deste mundo e não vejam, como diz a Tua palavra, o príncipe desse mundo, desse século, cegou o entendimento para que os homens não vejam a glória por meio do Teu Filho Jesus. Mas estamos aqui como igreja para que a luz de Cristo ela seja cada vez mais vista e repleta, escancarada no coração daqueles que não Te conhecem. Nos faz, Senhor, ser instrumento para que o farol, para que o Teu farol, a Tua luz, o sol da justiça possa chegar a tantos corações, em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos nesta noite, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. Eu quero chamar aqui nosso irmão Carlos Nelson, que vai continuar juntamente com os amados irmãos do Ministério de Música. Mais uma vez, Pedro, alegria de vê-lo aqui, em nome de Jesus, viu? Maísa também em Bali, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Grandemente, em nome de Jesus. Os demais já têm caminhado com a gente, né? Eu sempre, às vezes, eu esqueço o nome de tia Dani. Áurea, não é isso? Que Deus abençoe a sua vida, viu? Débora também já está sempre com a gente, mas mais uma vez, Silvio Santos, Flávia também tem estado com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, Deise, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Bom, boa noite a todos. E é um prazer estarmos todos aqui, né, juntos para louvar o Senhor. Carlos Nelson costuma dizer, o pastor também, que o louvor, né, deve ser constante em nossas vidas. Não é à toa que a palavra de Deus fala que nascemos para o louvor da glória do Senhor. E eu gostaria de começar com um versículo bíblico que fala em Salmos. Davi, né, fala num momento muito difícil de exortação. No Salmos 34, capítulo 1, ele fala o seguinte: louvarei ao Senhor em todo tempo. Grava essa palavra tempo. E ele diz: o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Continuamente. E são duas palavras que Deus ministrou hoje no meu coração. E eu queria começar, antes de louvarmos ao Senhor, de comentar sobre esse versículo que Deus falou comigo. Quando Davi fez isso, ele estava num momento difícil, Deus obteve vitória. E o que eu acho mais interessante é que às vezes a gente romantiza Davi, né? Como se fosse aquele que, tudo deu certo com ele, né? É o segundo coração de Deus. Mas Deus tem me ensinado uma coisa, que Davi me ensinou duas coisas interessantes. Primeiro, sobre a relação de família, que ele fez tudo aquilo que não é para eu fazer. E segundo, que ele fez uma coisa que eu preciso fazer todos os dias, é reconhecer meus erros e ter meu coração puro diante do Senhor. E a gente vê que Davi foi um homem de guerra, então ele tem autoridade para falar em todo o tempo. A palavra de Deus diz que ele enfrentou leões, ursos, o exército, sabemos disso, muito bem disso, em momentos muito difíceis.
E um dos momentos que mais me impressionou na vida de Davi, que a gente não pode, de forma alguma, romantizar, ele foi adúltero, assassino, tudo a gente sabe. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, mas, meu Deus, o Senhor falava com Davi de forma assim, tão assim, maravilhosa. Deus, às vezes, usava homens para dizer, ó, Davi, esse caminho não é. É isso, a sua vida está assim. E uma das coisas que mais me encanta é que Davi tinha ciência quem era Deus. Nos momentos muito difíceis da vida dele, que o filho dele estava doente, consequência de um erro dele, ele começou a jejuar, a orar. A palavra de Deus diz que ele chorou muitíssimo. Não tinha ninguém no reino, nem amigos dele, que poderiam estar ao redor dele e poderia consolar. Mas sabe o que é que eu me encanto? Que no dia que ele ouviu que o menino tinha morrido, ele trocou as suas vestes e foi para a casa do Senhor louvar. Gente, independente de qualquer coisa, é filho. Mas aí os homens, as pessoas que estavam reunindo, questionou, mas Davi aí? Ele disse, eu orei, eu jejuei, mas para ver se Deus se movia. Mas Deus não fez, então eu vou louvar ao Senhor. Em outras palavras, isso é um momento assim, extraordinário, porque ele sabia quem era o Deus. Independente daquilo que Deus venha fazer, se é da maneira que eu quis, se não é da maneira que eu quero, mas é a vontade de Deus que prevalece. Então, de qualquer maneira, a gente tem que louvar a Deus. Por isso, eu gostaria de chamar, que a gente possamos louvar essa noite, exatamente isso, porque Deus é Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. Ele age em nossas vidas da maneira que Ele quer. Firmada nas coisas que Deus pode fazer. Eu aprendi a adorá-lo pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Eu aprendi a adorá-lo pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se a porta certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro
que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se aquilo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Aleluias. Aleluias. Que a gente possa ter essa autoridade de dizer, olha, eu creio em um Deus, que a vontade de Deus prevalece. E não temos de forma nenhuma de termos vergonha de dizer, eu acredito. Ele é um Deus que Ele é invisível, mas Ele é real. Todos nós somos testemunha das maravilhas do Senhor. E isso é maravilhoso. Precisamos ter a ousadia de falar, eu acredito no Deus que é ressurreto, que está no meio de nós através do seu Espírito Santo. E que um dia Ele voltará para nos levar e cearmos com Ele, na presença do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Tem autoridade de dizer, eu acredito nesse Deus que muitos negam, mas que vive em nós, em nome de Jesus. Nesses tempos de desespero, incerteza e medo vem. Há um fundamento apenas. Creio em ti, creio em ti. Nessa geração quebrada, a escuridão nos faz dizer, há uma salvação apenas. Creio em ti, creio sim. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, vida nova vida. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Em breve voltará. Volta pro começo. Nesses tempos de desespero, incerteza e medo vem. Há um firmamento apenas. Creio em sim, nessa geração quebrada, na escuridão nos faz dizer, há uma salvação apenas. Creio sim, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, nos deu nova vida. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte Ele venceu. Acredito que ressurreto novamente voltará. Creio sim. Seja
morto em Jesus Cristo. Acredito em Deus no Pai, acredito no Santo Espírito. Vida nova Ele dá. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele venceu. Acredito que ressurreto novamente Ele voltará. Em breve voltará. Creio sim. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É muito bom sabermos que o nosso Deus em breve voltará. Que a gente possa declarar isso todos os dias. Senhor, prepara a minha vida, prepare todo o meu caminhar, todas as pessoas que estão ao meu redor, que venham sentir a Tua presença, porque breve o Senhor virá. E o Senhor nos deu uma responsabilidade muito grande. Se dizemos verdadeiramente que temos Cristo em nós, nós temos que polir a nossa boca e cada vez mais pensarmos no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não estamos aqui por um acaso, não, irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e precisamos divulgar porque o mundo está sedento. Não podemos permitir que as pessoas ainda questionem Deus, se Deus habita em nós. Volto a dizer, Ele é invisível, mas Ele é real. E cada um de nós tem certeza absoluta, somos testemunhas vivas das maravilhas de Deus. Então, contar da bondade de Deus, eu acho que é bem fácil para a gente. Nós somos testemunhas que nada é fácil. Nada é fácil, muito pelo contrário. Eu acho que para a gente tudo é muito mais difícil. Mas o bom é que Deus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então, tem bondade de sobra para Deus passar para cada um de nós. Todos os dias eu estou em tuas mãos. De quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. De quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Porque Deus é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Da doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Porque tu és fiel, Senhor. És fiel. E todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Tu és tremido, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Aleluias, aleluias. Deus é maravilhoso. Sabe o que é que eu mais me encanto com Deus? Que Deus não habita em templos feitos por mão. Deus escolheu você e a mim para sermos o templo dele. Nós somos a casa do Senhor. Gente, que responsabilidade. Todo dia a gente tem que dar uma limpadinha na casa para ver o que é que está sujo. Dizer, Senhor, tu mereces o melhor. Aí eu me lembro, né, de Marta. Marta toda preocupada em arrumar. E Maria lá se deitando. Eu acho que nós podemos ter Marta e Maria em nossas vidas. Amém? É um exemplo. Marta para arrumar, dar ordem na casa. E Maria para estar ali se alimentando da presença de Deus. Que Deus possa ver em nós casas arrumadas, prontas para receber, para que o Espírito Santo venha ter liberdade em nossas vidas. Amado Deus, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação.
tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela Nada prevalecerá. Não, 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 não. somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. contra ela Nada prevalecerá. tua igreja Resplandecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai. contra ela Nada prevalecerá. somos um no Senhor, Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque tu escolhestes homens e mulheres imperfeitas, Senhor, para tu habitar. Senhor, quem somos nós, Senhor? Mas a igreja de Deus prevalecerá, Senhor. Nós sabemos disso. E eu coloco diante de ti, Senhor, cada vida aqui presente, Senhor. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece e trabalha e visita cada um de forma individual. Eu me encanto com isso. Um Deus todo-poderoso que tem domínio sobre o universo, que tem um domínio sobre o céu e sobre a terra. O Senhor conhece tudo e todos, Senhor. Me chama pelo nosso nome, Senhor. Tu conheces as nossas mentes, nossos corações. Sabes o que sentimos, Senhor. Sabe as nossas dores. Sabe como curar, Senhor, as nossas dores. Sabe colocar um novo cântico em nossos lábios quando não temos. Quando eu vejo a vida de Davi, Senhor, ele fala que continuamente, ininterruptamente, Senhor. Isso é maravilhoso. Independente das circunstâncias, o Senhor quer que os nossos lábios declarem a tua santidade, porque somos moradas do Senhor. Não podemos esperar menos do que isso, de falarmos aqui, porque a nossa vida está cheia, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, se alguém aqui está triste, Senhor, torna a dar alegria. Se tem alguém aqui enfermo, Senhor, que o Senhor derrame cura, Senhor. Se tem alguém aqui indeciso, inseguro, Senhor, Tu és a nossa rocha, Senhor. Senhor, o dia de manhã não nos pertence, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E a Tua palavra nos diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, está nos livrando, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, não canso em dizer, Senhor, Tu sabes, que eu assinei um texto de incompetência para administrar a minha vida. E eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, Senhor. Já estão nas Tuas mãos, eu sei. Mas que o Teu visite de forma extraordinária. Que a palavra que for ministrada hoje, Senhor, não atinja só nossas mentes, mas que ela atinja principalmente os nossos corações. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Amém, amados? Tempo precioso. Queremos dar continuidade nesta noite a uma palavra que a gente já tem trabalhado já há alguns domingos. Esse é o terceiro domingo
nesse assunto, discernindo o corpo. Eu quero convidar os irmãos a, mais uma vez, abrirem as vossas Bíblias no livro de primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeiras Coríntios, capítulo 11. Todos acharam, amém? Aqueles que puderem ficar em pé, não que ficar sentado ou em pé significa respeito ou reverência, mas uma questão mesmo só de escolha. E hoje a gente vai pedir aos irmãos que eles se pudessem se colocar mais uma vez em pé e para lermos a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 11 do primeiro livro de Coríntios, a partir do versículo 17. É um texto que todos nós já conhecemos, fala sobre a ceia do Senhor, o momento da mesa. Eu quero falar mais algumas coisas sobre discernindo o corpo de Cristo. A gente tem pregado aqui uma série de pregações falando sobre discernindo o corpo. Já falamos sobre os pilares da igreja, os pilares na vida da igreja. Falamos 5 pilares, foi uma bênção. E agora a gente está falando lá no livro de Atos e agora discernindo o corpo de Cristo. E Deus tocou meu coração. Muito em breve eu quero falar também. Eu quero trazer uma série de pregações sobre santidade. Precisamos falar sobre santidade e é preciso. A igreja precisa trabalhar nisso e em cima até do que a nossa irmã Keila hoje deu pela manhã o estudo, tocou profundamente meu coração e Deus falou comigo. Vou falar sobre santidade, um tempo também muito bom esse assunto. E a igreja precisa falar mais sobre santidade. Amém? Mas o assunto é discernindo o corpo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Versículo 18, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando vos for estar convosco. Amém? Poder sentar. Que palavra, se eu não pregasse mais aqui, esse texto já disse tudo. Eu quero falar e continuar falando sobre discernindo o corpo. Então, como eu disse algumas coisas, eu quero destacar, eu quero falar e repetir algumas coisas que eu falei na semana não semana passada, outra semana, porque semana passada não foi eu que ministrei, mas eu queria trazer essa palavra aos irmãos
que vai falar ao seu coração. Por duas razões. Primeiro, porque se fazem já 15 dias e eu quero refrescar a tua memória se você esqueceu. Se você não estava aqui, vai poder ouvir essa palavra e aqueles que ainda não ouviram vão ter a oportunidade de ouvi-la, em nome de Jesus. Então, por essa razão, eu quero trazer um resumo do que falamos. Eu acho que é muito bom, importante a gente reforçar o que foi falado aqui. Primeiro, precisamos entender que Paulo estava batendo as facções e as divisões no corpo de Cristo. Paulo está falando com a igreja de Coríntios, porém, vários anos se discutem os aspectos da ceia, da mesa, o que refere-se à ceia do Senhor, por várias vezes, e por anos, há mais de 2000 anos, há uma discussão sobre isso. Falamos de algumas coisas, e muito importante você entender isso. Eu quero refutar algumas coisas que nós falamos aqui. Primeiramente, é muito importante você compreender o contexto da história que Paulo está falando. Ele está vivendo um momento em que a igreja estava tendo partidarismo, conflito, havia interesses próprios, interesses pessoais. Eles estavam se reunindo, na verdade, dizendo ser a ceia do Senhor, e na verdade nada tinha a ver com a ceia, era qualquer coisa menos a ceia do Senhor, e Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer, nos versículos 17 a 22, nós já lemos do 17 ao 34, do 17 ao 22, descreve, ou ele trata os problemas da igreja, do versículo 23 ao 26, é como se fosse um bloco de pensamento, ele está agora estabelecendo princípios teológicos, e aí do versículo 27 ao versículo 34, por fim, Paulo está trazendo repreensões e orientações aos irmãos da igreja de Coríntios. Até aí, amém? Todos nós pegamos a ideia. E ele vai dizer o que eu recebi do Senhor. Interessante que ele não diz o que ele recebeu dos apóstolos, ele não diz que foi conselho dos apóstolos, ele diz eu recebi diretamente do Senhor. Olha que interessante. Parece que nos dá a entender que Paulo recebeu essa revelação, é como se Jesus revelasse a ele todos os momentos e ações ali na ceia, onde ele esteve com os seus discípulos. Então ele deixa isso, ele vem direto dizendo como se essa mensagem vem direto do Senhor, vem direto de Deus, eu recebi do Senhor. E olha só que interessante, quando você vai aí, logo no início, quando você pega o versículo 2 aqui, um pouquinho antes, que nós estamos tratando, é interessante você olhar capítulo 11, versículo 2, eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes preceitos como vos entreguei. Então, primeiro, Paulo está elogiando eles, tudo aquilo que Paulo havia ensinado, todos os preceitos, todas as tradições, os costumes e todos os valores e colocados ali, princípios, Paulo está dizendo, eu louvo vocês. Mas olha que interessante, no versículo 17, quando Paulo vai tratar daquilo que é mais sublime, que é a mesa, a ceia, o momento da ceia, onde se tratava ali o momento que o Senhor estava com os seus discípulos. O Paulo vai dizer, nisso eu não os elogio. Nessa atitude eu não elogio vocês. Versículo 17, ele vai dizer aqui mesmo, quando nós olhamos, nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, não vos elogio, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, parece que cada vez que vocês se reúnem, não é para melhorar. Vocês estão se reunindo, e cada vez que vocês se reúnem, em vez de melhorar, vocês estão piorando. Não é para melhor, é para pior. Parece que esse ajuntamento não está fazendo bem para vocês. Porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês não compreenderam o que é a ceia, o que é a mesa, o que é esse ajuntamento tão importante, solene que eu trouxe a vocês. Olha só que interessante. Isso que eu vou dizer em relação aos momentos mais sublimes da ceia, essa atitude, vocês têm muitas coisas, muitos eu os elogio, mas nessa atitude eu não os louvo, eu não os elogio. Parece que quanto mais vocês estão juntos, é para pior. Ele está dizendo aqui, olha só o texto 17, não para melhor, senão para pior. Paulo está falando isso sobre eles. Então precisamos primeiramente, como eu disse domingo, entender, eu quero reforçar
o contexto aqui. Lembra que eu falei no domingo retrasado que o contexto aqui era, primeiro, que havia uma preferência doutrinária. Eles tinham uma preferência doutrinária ou um partido. Uns dizendo eu sou de Paulo, outros dizendo eu sou de Apolo, outros dizendo eu sou lá de Pedro. Não, eu sou de Pedro. Pedro é o cara. Pedro é o camarada que andou comigo. Pedro aí falou, ele fez, ele andou sobre as águas. Outro, não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. E outros tentando mostrar um pouco até mais de importância, de santidade. Não, eu sou de Cristo, né? Eu sou melhor que os outros porque eu sou de Cristo. E olha só que interessante. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que nós não somos de partido nenhum. E nós não devemos ser de partido nenhum. Nós devemos ser, na verdade, a referência é Cristo como o corpo da igreja. Segunda coisa nesse texto, precisamos entender que havia uma preferência cultural. Ou seja, judeus e gentios. Imagine só agora os judeus se juntando com os gentios. Judeus com toda uma cultura, um costume, tradições, algumas coisas que eles não faziam, outras que eles não cumpriam, não comiam. E aí vem os gentios e leva carne de porco para comer no meio desta festa, dessa mesa. E ele está dizendo assim, olha, não dá certo isso não. Porque para nós judeus comer carne de porco é um negócio que não bate bem, não combina. E começam as tradições, o judaísmo, aquilo que era a lei. E começou a ter o quê? Conflito entre eles. Quem está entendendo, diga amém. Será que não é o que acontece muitas vezes nas igrejas? Que muitas vezes nós estamos indo para a casa de Deus e tentando levar a casa do Pai por aquilo que nós, pelos nossos gostos, pelas nossas vontades. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto de tal música, eu não gosto de tal música. Eu gosto daquela música, eu gosto daquele cântico. Esse instrumento está muito alto, a bateria está muito alta, ou a bateria está muito baixa. E a gente começa a colocar obstáculos. Eu não gosto da roupa que aquela irmã usa, eu não gosto daquele penteado que a irmã usa. Eu não gosto do jeito que ela fala, da maneira que ela fala, do jeito que ele se comporta, do jeito que ele diz. Fala de comportamento, tantas coisas, e aí eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A igreja está muito escura, está muito clara. Está muito frio, o ar está muito quente. Não, eu estou sentindo calor. E a gente começa a ter dificuldade, porque cada um tem um jeito, um costume, talvez a gente tenha gosto, tem preferências, mas tudo bem, em nome de Jesus. Se você é muito, um exemplo aqui, né? Estou dando exemplo do ar. Se você é muito calorento e você está achando que está muito calor e talvez não está tão calor assim, aí é uma questão de você às vezes, né, se adaptar àquele irmão que sente muito frio. Mas você que é friorento, que tem dificuldade, talvez traga uma roupa um pouco mais, um leque, sei lá, uma jaqueta, uma blusa, como você achar melhor, e aí a gente vai se tudo bem, sabe? Só que o que eu estou dizendo com isso? Que muitas vezes, parece que às vezes nós estamos aqui, eu estou dando um exemplo, muitas vezes eu falo igreja no modo geral, não só ICAP, parece que as pessoas estão indo para a igreja para fazer os seus gostos, as suas vontades, as suas preferências, o seu jeito de pensar, em nome de Jesus. Mas aqui é o que Paulo está dizendo, ou seja, eles estavam tendo o quê? Preferências por coisas, por costumes, por tradições, ou seja, eram seus interesses, não era o interesse do outro, não era em prol do outro, não era uma renúncia do que eu posso renunciar pelo bem do outro. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão se ajuntando para os seus próprios interesses, para as suas próprias vontades. Então ele está dizendo, vocês estão comendo qualquer ceia, menos a ceia do Senhor. Essa ceia não é de Deus, essa ceia é de vocês, não é de Jesus. Por quê? Porque vocês estão vindo para cá somente para os interesses de vocês. Vocês estão vindo para cá para aquilo que satisfaz o seu ego. E isso não é culto, isso não é. Você tem que vir para cá entendendo que é por Senhor e é em prol das pessoas que estão no reino. E o terceiro, as preferências sociais. Havia muitos ricos e havia muitos pobres, como eu falei naquela semana passada, retrasada. Mas um dos aspectos da mesa, eu queria lembrar para os irmãos que um dos aspectos da mesa, olha para mim aqui, eu disse isso há 2 domingos. Um dos aspectos da mesa é igualar. Porque na mesa com Jesus ninguém é maior que ninguém. Aliás, Jesus sendo Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, se igualou a nós. Melhor,
se tornou servo. Alguém que diz, só você olhar lá capítulo de João, um dia eu vou pregar sobre isso, João capítulo 10, 11, 12, 13, 14, até o 17, quando vem a oração de Jesus. Quando João fala que Jesus, sendo Deus, ele vai simbolizar essa ceia, essa mesa, dizendo assim, ele foi aquele que entrou, que lavou os pés dos discípulos, se humilhou, lavou os pés, chamou o inimigo de meu amigo, o beijou, o abraçou. Esse é Jesus, que nos convida a sentar na mesma mesa que Ele está. Partido é um grupo de pessoas escolhendo seus próprios princípios e interesses, olhando num prisma positivo. Versículo 19, Paulo está dizendo aqui, eu acho isso lindo, e até importa que haja entre vós heresias, para que denota-se propósito, fim, para que os que são sinceros, sem cera, se manifestem entre vós, ou seja, aqueles que são sinceros vão se manifestar, vão mostrar que são verdadeiros, vão mostrar a sua maturidade em Cristo. É nesta hora, nos conflitos, que você vê quem é quem está maduro, quem não está. Paulo está dizendo, é necessário que haja entre vós realmente algumas contendas, porque, olha só o que ele vai dizer, 20, de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ele está dizendo, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, é a ceia de vocês. É tudo menos a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, por que eu falo ceia do Senhor? Porque tinha muitas outras ceias. Mas essa aqui era a que o Senhor estava sobre a mesa. A Páscoa que simboliza a ceia. E muitas ceias que nós chamamos de ceia, que não é do Senhor, é qualquer ceia, menos a ceia do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Isso não é mais a ceia do Senhor, é a ceia de quem? De quem é ceia? Não é a ceia do Senhor, é a sua própria ceia, versículo 21. Nisso, ele está dizendo, versículo 22, eu não os elogio, eu não os louvo, vocês estão dizendo ser cristão, vocês estão se reunindo numa mesa, e a atitude de vocês é para o interesse de vocês, para o interesse próprio, há um partidarismo, há um individualismo, isto não é igreja. Toda vez que você não discerne o corpo, não é a ceia do Senhor que está discernindo, é a sua própria. Fazendo mais mal do que bem. Deveria ser o contrário. Que todas as vezes que nos reuníssemos, fizesse bem. E Paulo está dizendo, está fazendo mais mal do que bem essa reunião de vocês. Porque vocês estão se reunindo, não esperando o outro, se embebedando, pensando no seu umbigo. Aí os ricos comiam, sem esperar o outro. Aí os pobres que não tinham condição não comiam, ficavam com fome. E Paulo está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado. Se reunindo por causa de vocês, se reunindo por causa de vossos interesses, se reunindo por causa de afinidade. E eu falei isso domingo retrasado e vou repetir. Quando nos reunimos por afinidade, isto não é igreja. Igreja não é afinidade. Eu não estou na igreja por afinidade, eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu estou na igreja por causa das pessoas. Eu estou na igreja no corpo inserido, nesse corpo que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse corpo que é a igreja do Senhor Jesus. Qualquer pessoa que está indo à igreja por afinidade, não compreendeu o que é igreja. Eu não estou na igreja por afinidade. Eu não estou na igreja por aquilo que eu acho bonito. Eu não estou na igreja pelos meus gostos. Eu vou na igreja porque você está indo lá, eu vou lá porque lá eu me sinto bem. Amém, né? Se não sentir bem, tem alguma coisa errada. Com você ou com o lugar. Mas na verdade, nós não temos que procurar um lugar que venhamos a sentir bem, ou que sintamos bem. Nós temos que procurar um lugar realmente que fale da palavra de Deus, que seja verdadeira. Na mesa do Senhor, onde todos nós somos nivelados.
Afinidade não é igreja. Como eu disse domingo retrasado, afinidade é partido. E Jesus não compactua com partido, partidarismo. Não estou falando de política, não. Estou falando de escolhas, decisões, de gostos, de preferências, de culturas, de etnias. Nós estamos na igreja não por afinidade, mas por Jesus e por aqueles e pelo próximo. Por isso a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque comunhão é dar e receber a vida de Cristo. Comunhão, guarde isto, é dar e receber a vida de Cristo. E que vida é essa? A vida que Jesus fez, a vida que Ele deu. Ele doou, Ele se doou, Ele colocou-se, Ele serviu, Ele renunciou o tempo todo, Ele passou vivendo em prol das pessoas e para as pessoas. Isto é significado viver a vida. E Cristo nos deu uma vida em abundância. E que vida é essa? É uma vida com o Senhor Jesus, uma vida com caminhar com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Aí nós vemos Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 10, 21, olha só: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha só o que Paulo está dizendo. Havia ídolos, haviam aquelas pessoas, era muito comum que aquelas carnes, lembro disso, eram oferecidas aos ídolos. Primeiro era colocado oferecido aos ídolos, depois era colocado no mercado. E Paulo vai dizer assim: olha, não pergunta, coma, não, para que não venha pesar essa consciência, mas se, ele vai dizer, versículo 29, mas se por conta, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, ele vai dizer assim, olha, mas se isso faz o teu irmão tropeçar, se isso faz o teu irmão escandalizar, por amor daquele você não deve comer. É lícito, mas eu não faço por amor do próximo. Isso é discernir o corpo de Cristo. É compreender que cada um está no estágio, cada um está no processo. Nem todo mundo tem a mesma maturidade. Eu estou numa caminhada, Sandra está em outra, Nelson em outra, William em outra. Cada um de nós estamos numa caminhada, uns mais, outros menos. Todos nós temos o tempo, o timing que o Senhor coloca. Todos nós temos o tempo. Eu não estou falando de Cronos, mas de Kairos, o tempo de Deus em nossas vidas. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, nós vivemos no Cronos, mas Deus está no Kairos. E esse tempo de Deus acontece em cada um de nós num tempo certo. E não adianta eu querer exigir que, um exemplo, William, ou que, por exemplo, Pedro, Danilo, ou querer, por exemplo, que Marília, ou mesmo que Gilson, eu posso exigir, cada um que está aqui, eu não posso exigir de vocês do mesmo modo, com a mesma intensidade, com o mesmo peso, porque cada um tem uma maneira, e Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um, tem o seu tempo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a igreja de Cristo é isso, é uniforme. A igreja de Cristo é de pessoas diferentes, de maturidade diferente, de conceitos, às vezes mesmo de valores, de princípios. Um vem machucado, o outro está mais curado, mas isso é a igreja do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo, isso é discernir o corpo de Cristo. Mas nem todas as coisas me convêm. Porque quando Paulo vai dizer que não podeis beber a cálice do Senhor e o cálice dos demônios, ele está dizendo, também precisamos levar em algumas considerações, porque há alguns cultos tão claros e pagãos ao demônio, que você não pode se envolver. Por exemplo, eu vou me envolver com o carnaval? Ser sincero? Então tem coisas que são claras, instituídas aos demônios, então a gente tem que ter sabedoria. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho que saber o meu lugar, eu tenho que saber que há lugares que não é para eu estar, nem para você estar. Não é porque somos impedidos, mas a verdade é que a luz de Cristo não nos permite certos lugares, você compreende? Não é porque você é melhor que ninguém. Mas tem lugares que eu vou, que eu sou sincero, não me faz bem, não adianta, não sinto bem ali. Não porque eu sou melhor, é porque a luz de Cristo, quando Ele começa a penetrar no teu coração, e quando você envolve nesta vida que eu vou falar sobre isso, eu quero falar sobre santidade, nos leva uma vida de excelência com aquele que é o Senhor, e a gente começa a ter muito mais temor daquilo que nós costumamos a ter.
E aí nós continuamos, já estou quase no final, Mateus 16, 23, abre comigo lá. E olha só como interessante, nós falamos sobre isso também, achei bem bacana e pertinente esse texto, Mateus 16, 23, quando Jesus fala aqui, Mateus 16, diz assim, Mateus 16, 23, diz assim a palavra do Senhor: Ele, porém, voltando-se, disse Pedro: Para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha só o que vai dizer. A gente tem, é muito comum a gente falar, eu falei isso domingo retrasado, né? Que é muito comum a gente falar, às vezes ações que a gente fala que é o Satanás, né? Satanás, a obra do diabo, mas na verdade, quais são as ações que muitas vezes Deus estava dizendo aqui e implicando a Pedro? Porque ele não estava falando das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, interesses desta terra. E Filipenses capítulo 3, 18, 19 vai deixar isso bem claro. Olha só o que Paulo vai dizer em Filipenses. Abram comigo lá. Interessante esse texto, quando nós olhamos para a palavra do Senhor. Filipenses 3, 18 diz assim... Olha só, Filipenses 3, 18, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora eu também vos digo, chorando, estou dizendo agora chorando com vocês, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? 19, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas, o quê? Sabe quem são os inimigos da cruz? Aqueles que só pensam nas coisas dessa vida, nas coisas terrenas. E a igreja deveria ser lugar de encontro para as coisas do Senhor e para o próximo. Mas muitas vezes a igreja, e cuidado que eu vou dizer, muitas vezes é só para os nossos interesses. A gente quer receber, e nada errado em receber, o Senhor tem muito a nos dar. Aliás, Ele já deu tudo que nós precisávamos, o Seu Filho. E o que vier é graça, é bondade do Senhor, como nós cantamos aqui nesta noite. Mas muitas vezes as pessoas estão assim, discernindo o corpo de Cristo apenas para ir à casa de Deus, apenas para receber. Este é o ano da tua vitória, aleluia. Essa mensagem foi poderosa. Aí você fala de pecado e santidade, e esse pastor aí, ó, tá por fora. Pecado e santidade? Não dá ibope. Não dá seguidores. Mas essa palavra, por isso que a Bíblia diz que grande, largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, estreito o caminho que conduz à salvação. E falamos isso domingo pela manhã, foi tremendo que esteve aqui. Aqui ele falou sobre santidade, sermos santos, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso requer de nós uma busca constante de uma vida santa diante do Senhor, porque Ele é santo. Mas hoje em dia as igrejas têm ensinado, você venha na igreja como está, fica como está tudo certo. E andar com Deus significa renúncia de muita coisa, melhor, de tudo. Porque se você não está pronto a renunciar à sua vida, Jesus disse que aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Só quero dizer que com Jesus você não perde, porque com Jesus você só, quando você entrega tudo, você ganha tudo do Senhor e muito mais. Isso significa não discernir o corpo quando eu olho para os interesses pessoais apenas. E eu quero crer, e eu digo que quanto mais você busca as coisas terrenas, mais ansioso, mais ganancioso, mais insatisfeito, mais
ingrato, mais depressivo, mais doente você fica. Mas quanto mais de Jesus, mais satisfeito, menos ansioso, mais feliz, mais grato, mais completo, mais íntegro, mais santo, separado. E a pergunta esta noite é: qual dessas escolhas nós vamos ter? E Paulo estava dizendo exatamente isso: vocês não estão discernindo o corpo. Aí versículo 22 ele vai dizer o seguinte, voltem lá. E olha só, já indo para quase finalzinho, eu quero já concluir mais alguns minutos. E Paulo vai dizer algo que me chama muita atenção. E ele vai dizer assim no versículo 22, não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-eis nisto não vos louvo. Vocês não têm casa, não? Paulo está dizendo assim, ó, é melhor vocês ficarem, se vocês estão vindo aqui com essa intenção, fiquem em casa, é melhor, não venham, vocês estão no lugar errado, porque aqui, Paulo está dizendo, é o lugar para celebrar e ceiar o Senhor Jesus, e estar interessado no próximo, porque senão você está no lugar errado. Paulo está sendo duro com eles. Venham, mas venham para glorificar a Deus, venham, mas venham interessados pelo outro, pelo próximo, então vocês podem vir. Pode dizer que isso é uma ceia do Senhor. E Jesus vem e diz assim, eu preciso que eles entendam com maior profundeza, algo tão profundo. Jesus estava ansioso, na expectativa. Ele sabia que aqui era o seu último momento em que ele ia reunir com os discípulos. Preste atenção. O último momento que ele ia reunir com os discípulos. Era o último momento, Jesus. Ele poderia mostrar a sua glória. Ele poderia mostrar o seu poder. Ele poderia ele poderia fazer com que os anjos descessem ali. Ele podia transportar os discípulos para qualquer lugar. Até no céu, se ele quisesse, porque ele é Deus. Sabe o que Jesus faz? Ele simplesmente quer mostrar para eles que o mais importante é a comunhão. É sentar na mesa e celebrar. A mesa da comunhão, a mesa do serviço. Porque na mesa eu aprendo como Jesus no caminho de Emaús, e esse texto fala muito no meu coração, arde, queima meu coração. Jesus poderia ter se revelado no caminho, mas aonde Jesus se revela? Na mesa. Quando ele entra na casa, quando ele senta com os discípulos na mesa, é ali que Jesus se revela. Sabe onde que Jesus vai se revelar para você? É na mesa, é na comunhão. É no partir do pão, é sofrermos juntas, nos alegrarmos juntos, que vamos ver Deus se revelando de maneira extraordinária. Quem está entendendo, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu pergunto, quem é digno, Sandra? Quem é digno, Nelson? Quem é digno, Flávia? Quem é digno, William? Quem é digno? Muitas vezes nós ficamos dizendo assim, olha, eu não vou tomar ceia porque eu não sou digno. Eu estou em pecado, então eu não sou digno de tomar a ceia. E eu pergunto, quem é digno de tomar a ceia? Ninguém. Todos nós não somos dignos. Por quê? Porque só um é digno. Aquele que está à mesa, Jesus, era o único digno, mas ele está dizendo que nele nós somos dignos de sentar à mesa. Então nunca mais deixe de tomar a ceia porque você acha que você não é digno, porque na verdade ninguém é. Mas por causa do sangue de Jesus, por causa de Cristo, nós somos dignos. Mas podemos participar com dignidade, com fé, pelo que Cristo fez por nós. João Calvino disse algo que me chamou muita atenção. O que é digno para João Calvino? Olha só, esse daqui é diferenciado. Participar da ceia de forma digna.
Ele está dizendo, João Calvino, participar da ceia de forma digna é ter consciência da sua indignidade. Guarde no seu coração, participar da ceia de forma digna é você ter compreensão, consciência clara que você não é digno, que você não pode, mas por causa do seu amor você toma a ceia. Eu jamais serei digno, mas eu me aproprio dos benefícios da obra da cruz de Cristo. E é isso que Jesus faz na mesa. Vocês não são dignos, mas por causa do meu ato, do meu sacrifício, eu participo com vocês, o meu cálice, o meu sangue, o meu corpo. Fazei isto. Participem comigo. Vocês não são, mas vocês podem. Paulo não estava dizendo, examine-se para ver se você é digno. Ele não disse isso. Paulo não diz, examine-se para ver se você é digno. Não, ele está dizendo, examine-se e depois toma, come, beba. A questão é, você está discernindo o corpo de Cristo? Você está discernindo o valor do sacrifício de Jesus? Então você é digno. Você está discernindo o valor da igreja? Você é digno. Qual o tamanho da culpa? O tamanho da culpa é o tamanho de tomar a ceia sem definir o tamanho da dádiva de Jesus. O pão e o vinho, corpo de Cristo, fala da redenção nele, redenção de Cristo. Corpo, interessante, quando aquele soldado fura Jesus, lembra? Cumpre-se a profecia de Salmos, se eu não me engano foi Salmos, me ajudem, mas Salmos está isso. E quando sai água, todo sangue e depois água, está falando de dois princípios básicos da redenção: água pelo batismo, sangue pela ceia. O corpo místico, que é o corpo místico? Primeiro falamos do corpo que representa Cristo, literal, morreu, ele veio, sofreu, pagou, sacrificou na cruz do Calvário, andou com os discípulos. O corpo místico de Cristo, a igreja, nós somos o corpo de Cristo nesta terra. E é pela igreja que somos curados, é pelo corpo que somos sarados, é pelo corpo que nós desenvolvemos, é pelo corpo que nós crescemos. Por isso, deixa eu dizer nesta noite, você não pode e não deve andar sozinho. Não existe igreja eu sozinho, não existe. Examine-se e coma. Ele não disse examine-se e não coma. Ele está dizendo que nós devemos sim não comer de modo banal. Ele está dizendo que nós não devemos fazer indiferença da ceia, buscando os nossos interesses, nossas razões, e menos Deus e menos as pessoas. E Paulo está dizendo, todas as vezes que vocês estão fazendo isso, vocês não estão discernindo, vocês pecam contra o corpo, peca contra a igreja, peca contra Deus. E para concluir, ele disse na noite em que foi traído. Paulo faz questão de dizer, ele podia dizer qualquer coisa, William, mas ele fez questão de dizer, na noite que Jesus foi traído. Mas na noite que Jesus foi traído, ele reúne com os seus discípulos. Ele podia ficar com raiva. Ele podia dizer assim, vocês não merecem nada, eu vou reunir aqui na hora que eu fui traído. Eu vou partilhar momentos de dor, de alegria, no momento que eu estou sendo traído. Princípio básico, quando você for traído, sentar à mesa, aprenda uma coisa: como se espera, ou como esperar quando alguém que nasceu de novo deve se portar na mesa quando é traído. João disse isso, Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive ele beijou o traidor, ele disse, você é meu amigo. Jesus mesmo assim o amava, e isso não impediu que Jesus amasse o traidor. Qual é o princípio? O princípio que mesmo que alguém chegue a trair-me,
Quando eu sou de Jesus, eu consigo sentar à mesa e ter comunhão e perdoar. Porque Jesus, escute bem, se Judas tivesse arrependido, Jesus certamente já tinha perdoado o coração de Judas, mas ele não fez. Jesus o amou. Jesus o beijou e não foi na hipocrisia. Foi porque de fato Jesus o amava, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Você pode amar alguém que faz mal a você? É fácil amar alguém que me ama? É fácil amar alguém que só faz o bem, mas alguém que te prejudica, você pode amá-lo? Eu quero dizer nesta noite que nesta mesa com Jesus você pode amar até os seus inimigos e perdoá-lo. Quantas vezes nós estamos trazendo rancores, sentimentos e mágoas porque não conseguimos perdoar alguém? Mas eu quero dizer nesta noite que nesta mesa é uma mesa aonde Jesus tira todos os nossos sentimentos, os nossos rancores e olha para aquele que é o autor e consumador da fé, Jesus, e diz: se Jesus, sendo Deus, Ele pôde, com tudo isso que fizemos com Ele, nos amou, quanto mais eu não sou melhor que Jesus, muito menos isso. Deixa eu dizer algo nesta noite para você. Você será traído. Eu serei traído. Você irá trair. Eu irei trair. Pastor, que isso? Não estou falando só de adultério, não. Trair é quebra de confiança. A gente pode trair Deus em muitas coisas. A gente pode trair alguém em muitas coisas. Na quebra da confiança. Quando a gente fala algo e não cumpre. Quando alguém deposita em nós toda a esperança e a gente falha com aquela pessoa, a gente está traindo de alguma maneira. Quem está entendendo, diga amém. Que Deus nos dê a graça nesta noite. Quando Jesus desejou explicar o significado da sua morte, ele serviu uma refeição e não simplesmente expôs uma teoria. Sabe, irmãos, sabe o que Deus me ensinou nesta noite? Que a gente não precisa mais de teoria. Não me entenda mal. Nós precisamos continuar crescendo em conhecimento. A gente precisa de refeição. A gente precisa de mesa de comunhão. Menos expor teoria e mais prática. Vamos aprender com Jesus? Ele não expôs teoria, ele praticou. Ele botou uma mesa, um banquete, isso aqui é comunhão. Vinde à mesa de meu Pai e seja comigo e participe comigo as minhas dores, as minhas diversidades, as minhas alegrias e o meu momento eu estou partindo. O significado de toda a obra salvífica, ele poderia mostrar toda a sua glória, todo o seu poder, mas ele simplesmente mostrou o mais importante: servir. Serviço, mesa, comunhão, relação, amizade, cumplicidade, estar mais junto. Ninguém é digno, mas pela fé em Cristo nós somos justificados e dignos. Corpo físico entregue e representado por Jesus no pão, no cálice, no sacramento, na redenção. Corpo místico por meio da igreja, guardem isso. Resultado. Eu pergunto essa noite, se você está discernindo o corpo de Cristo? Você está tendo afinidade, partidarismo, ou você está compreendendo o que é a igreja? Eu estou cobrindo a nudez e as falhas do meu irmão, ou eu estou apontando e dizendo: irmão, está vendo aquele irmão fez aquilo, meu Deus, você sabe aquele irmão, misericórdia. Aí começa as fofocas, né? Eu estava só esperando para ver o que ia acontecer, ele caiu, está vendo? Eu falei.
Igreja não é isso. Igreja é eu sentir a dor do outro, e quando o outro cair, eu chorar com ele e dizer assim: você caiu, meu carro, vamos chorar juntos. Mas há um Deus que restitui, há um Deus que restaura. Primeiro, faça um autoexame. Examine sim a sua vida, a si mesmo. Eu estou glorificando ou estou envergonhando o corpo de Cristo? Julgue corretamente, porque examinar significa julgar corretamente. Então julgue, seja honesto nas tuas coisas, pague as suas contas, devolva o livro que você pegou emprestado, seja honesto na sua palavra. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Fora disso é maligno. Quantos cristãos, chamados cristãos, que estão envergonhando o nome de Cristo, não cumpre o que diz, não chega na hora que fala, marca não vai, promete não faz, começa não termina. A gente ouve as pessoas dizendo assim: eu prefiro dar esse trabalho para alguém que não é descrente, porque para cristão, porque os crentes, misericórdia. Deveríamos ser exemplos. Seja honesto. E honesto não é só honestidade de dinheiro, não. Seja honesto no sentimento, na fala, no seu procedimento, no seu agir. Diga para o irmão: errei, eu falhei, eu esqueci, não foi assim, mas me perdoa. A gente tem mais medo de dizer que errou. Medo de admitir que errou. Errei, não sou perfeito, me perdoa, vamos consertar juntos, vamos fazer o melhor. Em versículo 33 e 34, ele vai dizer: esperai obrigado, pelos... William, se puder só tocar aqui em fundo musical, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Ele conclui algo muito interessante. Ele vai dizer: que texto maravilhoso. Aqui no final ele vai dizer algo que toca muito o meu coração. Que coisa linda é a palavra do Senhor. Ele vai dizer: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Esse é o princípio básico de uma comunidade. Uma comunidade que espera pelo outro. Uma comunidade que pensa no outro. Que não olha para dentro de si apenas e para as suas necessidades, mas olha para a necessidade do outro. O que eu posso te servir, meu irmão? Quais são as suas fraquezas? Sabe por que às vezes as pessoas não confessam as suas fraquezas? Porque elas não sentem confiança em falar. Porque a gente não anda junto. E como é que eu vou falar de algo que eu não ando com você, não tenho afinidade com você, não caminho com você, você não está comigo? Eu vou falar minha vida para você de que jeito? Quantos de nós nos sentimos desencorajados, tristes, cansados? Faz parte, isso que é igreja. A igreja é isso, é esperar um pelo outro, é fazer um pelo outro. E aí eu quero que você compreenda, guarde isso no seu coração. Há 4 dimensões da ceia. Há 4 dimensões da ceia. Olhamos para trás, anunciamos a morte do Senhor, versículo 26. Olhamos para frente até que Ele venha, versículo 26. Olhamos para dentro, examine-se cada um a si mesmo, versículo 28. E o mais esperado, Paulo vai dizer: olhamos ao redor, esperai um pelos outros. Quer compreender a ceia? Olhando para o passado, para trás, morte de Jesus. Olhando para frente até que Ele venha. Olhando para dentro, examine-se. Olhando para o lado, ao redor, esperai um pelos outros.
na esperança de encontrarmos encorajamento e sermos encorajados, na esperança de encontrarmos apoio e sermos apoiados, na esperança de encontrarmos alegria e sermos alegres em tudo, se nós compreendermos a olhar um pelos outros. Sabe que nós precisamos olhar mais para o lado, mais para os necessitados e menos para as nossas necessidades. Se você, portanto, achar que você é digno, melhor, indigno, você não vai tomar a ceia. E se você achar que você é digno, você também está errado, porque ninguém é digno. É Ele que te justifica. Jesus, sabendo que nós somos falhos e nós íamos falhar, Jesus preparou uma mesa dizendo: é pela comunhão. É pela comunhão que somos restaurados. É pela comunhão da mesa que somos salvos. É pela comunhão da mesa que somos curados. É pela comunhão da mesa que somos libertos. É pela comunhão da mesa que somos libertos, perdoados e perdoamos. É nesta mesa de comunhão. É quando eu olho para aquele que é o que está na mesa, Jesus, e Ele nos convida a viver uma vida nele. Não é mais em mim, não é mais no meu olhar, não é mais na minha perspectiva, não são nos meus valores, não são nas minhas convicções, não são no meu partidarismo, não são nas minhas intenções, sejam elas boas ou más, não são nas minhas preferências, não, porque agora meu olhar não é mais em mim, meu olhar é em Jesus. O dia que nós compreendemos e pôr isso em prática, eu quero dizer, essa igreja vai queimar de amor, de alegria, gente chegando, gente nos procurando. O Senhor vai acrescentar almas nesse lugar. Mas enquanto nós não entendermos isso, a gente vai ficar pedalando, correndo, como diz o ditado, e morrendo na praia. Eu creio que nós já caminhamos um bocado, mas eu também creio que nós precisamos caminhar muito mais. Como igreja do Senhor Jesus, nesta noite, feche os olhos. Eu já estou concluindo. Fale com Deus esta noite, para que nós não venhamos a fazer igual esses aqui, com os irmãos de Coríntios, que caíram no erro de achar que estavam ceando, estavam participando da mesa do Senhor e não tinha nada de ceia, só tinha egoísmo, só tinham para dentro de si mesmo, seus interesses, partidarismo, afinidade. A igreja não é lugar de estarmos por afinidade. A igreja é um lugar de estarmos por Jesus, porque amamos Jesus e amamos as pessoas, e a gente aprende a suportar um ao outro, carregar a cruz, e mesmo que há coisas que meu irmão, eu não gosto muito dele, mas eu aprendo a amá-lo, não por aquilo que ele faz, nem que ele é, nem pelos seus costumes, que ele gosta, mas porque ele é um filho de Deus, ele é meu irmão em Cristo, ele faz parte da família. Família tem problema, família tem dificuldades, às vezes tem briga, às vezes tem uma discórdia, mas família é família. Família sempre será família. E assim é a família de Deus. A família de Deus também é assim. Há também discórdia. Há momentos que o que eu vou falar você não vai gostar muito, mas amém, tudo bem. A gente segue, a gente se perdoa, a gente se reconcilia e continua, porque não é pra gente, não é pro nosso interesse, é pro reino, é o reino, é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é a igreja, a cabeça, e nós somos o corpo.
Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos esse corpo místico que nós falamos aqui. A igreja do Senhor Jesus. Aquilo que era invisível se torna visível por meio da igreja. E as pessoas vão conhecer Deus, a Jesus, através da igreja, desse amor visível entre eu e você. Com lutas, com adversidades, com vários tipos de jeitos, diferenças de gostos, de costumes, tradições, mas somos uma igreja, uma família de Cristo. Que Deus possa abençoar, que você possa receber essa palavra do Senhor em todo o seu coração, e você faça realmente uma profunda reflexão nesta noite. Obrigado. Quero só rapidamente dizer que na próxima terça-feira, às 19h45, terça-feira agora, será na casa de nossa irmã Marta, está aqui na nossa frente. Deus abençoe, Marta. Está aqui, irmã de Loura. Marta estará sendo na sua casa, na casa dela, na próxima terça-feira, amém? Confirmado em nome de Jesus. Depois a gente vai passar no grupo lá da igreja. É aí perto também, é perto da rua de Loura mesmo, né? Não? Ah, é aqui no sul. Muito bem, depois vai passar então o endereço para a gente, amém. Reunião de oração, quarta-feira, às 16 horas, reunião de oração. Todos aqueles que puderem orar, eu quero já agradecer as irmãs que têm se empenhado, que têm compreendido, que têm estado conosco aqui, vindo aqui orar. Não é em vão, irmãs, as vossas orações. Eu quero dizer que a parte dessa esfera espiritual e desse desenvolvimento, crescimento da igreja, não tenha dúvida, que é também por causa dos vossos joelhos, que vocês têm colocado todas as quartas-feiras, resultado de oração. Quem crê, diga amém, amém? Eu creio. Obrigado às irmãs, irmã Milhalva, todas as irmãs que têm contribuído, têm estado aí, têm compreendido esse valor da oração, todas as quartas-feiras, 16 horas. Célula na casa de William e Tiara, jovens, às 19 horas, na próxima sexta, está confirmado. Então, se você que é jovem que nem eu, né, pode estar indo lá, às 19 horas, em nome de Jesus, né? Amém. Outra coisa que eu queria falar também, reforçando que na próxima semana, agora dia 21, no próximo domingo, estará conosco o missionário Israel, e quem não conhece é um homem de Deus, é uma bênção. Ele vai estar falando sobre a mídia, né? O resultado da mídia, os impactos da mídia e das redes sociais. Vai ser uma palestra mesmo, vai ser uma bênção. Tempo precioso. Ele deu uma pequena pigmentada do assunto aqui no podcast, mas aqui vai ser mais profundo. Então eu queria convidar você, não só você, queria desafiar você a convidar pessoas, amigos, parentes. É muito importante, né? Essa influência das redes sociais, da mídia, e como isso tem atingido de maneira direta e indireta, e muitas vezes, na maioria das vezes, direta nas nossas famílias, amém? Então no próximo domingo, às 19 horas, estará conosco o missionário. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Antes de a gente orar por dois motivos aqui, só queria reforçar. No próximo domingo, agora pela manhã, nós íamos fazer hoje, mas acabou ficando em cima. Eu também confesso que tanta coisa está acontecendo, eu acabei esquecendo. Eu achei melhor não ter nosso café da manhã, porque a gente acabou não divulgando, reforçando durante a semana. Então, durante a semana, a gente vai estar reforçando, divulgando. Eu peço a colaboração dos irmãos, das irmãs, que a gente realmente, né, todos se empenhem, nos ajudem, se envolvam nesse engajamento no próximo domingo pela manhã. O ideal seria 8h30, mais tarde 15 para as 9 estarmos aqui, para a gente poder também arrumar as coisas, ter aquele café e não atrasar o nosso início, que é às 10 horas, a nossa escola bíblica, amém? Então das 8h30 às 10 a gente toma um café, das 10 às 11h30 a gente vai ter a escola bíblica, amém? Pode contar com todos? Amém? Amém. Eu fiquei olhando assim, os irmãos que falaram amém assim, que eu já, né? Ver se vai vir mesmo, brincadeira à parte, mas estejam conosco, irmãos. O próximo domingo, então, eu chamo de CACOM, eu não posso inventar, gente, CACOM, café com comunhão, uma bênção, em nome de Jesus. Falando de comunhão, né? Estamos falando sobre comunhão, sobre igreja, discernindo o corpo, nada mais justo que nós estarmos aqui em comunhão no próximo domingo, em nome de Jesus. Outro recado, ainda que está longe,
Mas, gente, eu quero os irmãos que já estejam orando. Nosso irmão Erualdo, eu sempre digo que ministério ele não se cria. Ministério nasce no coração das pessoas, né? E por isso o pastor Alan sempre falava e eu concordo com ele. Nosso irmão Erualdo queima no coração dele de começar um trabalho com jovens aqui na igreja. E ele não está muito preocupado assim, inicialmente quanto vai ser o resultado disso, até porque a gente tem poucos jovens na igreja, não temos tantos jovens, mas se começarmos, podemos ter, amém? E ele, sentindo no coração o desejo do Senhor, tudo ele está passando para mim, está conversando, não está fazendo nada sem a nossa consciência, a nossa compreensão e a nossa da diretoria da igreja, temos apoiado ele. E ele está aí, né, por enquanto, até chamando o pessoal, algumas bandas, algum pessoal vai estar também vindo aqui cantar, tocar, enfim, mas são um pessoal, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens comprometidos com o Evangelho, vida com Deus, e eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Então, a partir do dia 10 de agosto, no próximo sábado, mês de agosto, no dia 10 de agosto, no próximo segundo sábado, vai ser segundo sábado de agosto, né, Erualdo? Às 19h30 terá um trabalho, então, com os jovens nesse espaço aqui na ICAP. Amém? Eu peço que os irmãos estejam em oração, né? Apoiando, orando. Aqueles que puder também contribuir vindo. Aqueles que puder contribuir convidando os jovens, trazendo jovens, adolescentes para esse evento. Eu tenho certeza que vai ser de grande importância. Não sabemos o resultado, mas uma coisa é certa. Nós estamos começando e nós estamos entregando as mãos de Deus para a glória do Senhor. Amém? Então, só estejam orando. Eu acho que todos os recados, né, que eu tinha que falar, eu já falei, só quero terminar falando do aniversário do matrimônio de Cristina e Menderson, é isso? 30 anos de casado? 38? Tá 30 aqui, ó. Pode não falar que foi o que eu errei, hein? 38 anos, amém. Vem cá, Cristina e Menderson. 38 anos de casado. Amém. Coisa boa, né? 38. É que a Mari, o pessoal colocou 30 e lá vai fumaça, não quis falar fumaça, pôs só 30, né? Aí ficou mais fácil. Amém. E também, eu queria chamar a irmã Milhalva também aqui. Milhalva, onde está? A irmã Milhalva também tocou muito o coração dela, né? Que a gente tem falado muito sobre isso, né? Que servir o reino não é só entre quatro paredes, servir o reino além disso. E ela colocou no coração de fazer um trabalho ali social, um trabalho no hospital, né? Cristo Redentor. A cada 15 dias ela tem ido lá evangelizar, e ela está pedindo exatamente, né, a bênção de Deus, a bênção da igreja, a direção. Eu quero quando as mãos se colocassem de pé, e nós vamos encerrar orando pela vida de Milhalva, cobrindo debaixo da bênção do Senhor sobre esta igreja, e que eu não tenho dúvidas, Milhalva, que se isso com certeza nasceu no seu coração, primeiro nasceu no coração de Deus, para que esse trabalho seja realizado, que ali seja um tempo para conversão de muitas almas, de muitas pessoas, no acalanto da dor, do sofrimento, muitas vezes do seu último respiro, seja para muitas delas a oportunidade de salvação. Que Deus te abençoe com essa iniciativa e que seja a iniciativa de muitos, né? Não só dela, mas de todos, que possamos proclamar esse evangelho aonde estivermos, e Milhalva compreendeu isso. Ao nosso amado Mendes e Cristina, Deus abençoe mais esse ano, né, de vida, de experiência. Que Deus continue dando a vocês sabedoria, discernimento, graça, sabedoria, e que sejam mais muitos 38 anos aí para a glória de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu queria nesse momento, então, nesse tempo assim, encerrar, e eu queria chamar nosso irmão Gilson, vem cá, orar pela vida da nossa irmã Milhalva, nesse projeto que Deus colocou no coração dela ali, no trabalho no hospital, e também pela vida do casal, que fizeram 38 anos de casados, em nome de Jesus. Logo após essa oração, peço, irmãos, que possamos assim abençoar, e que essas mãos venham abençoando, e saímos encerrando o coração apostólico. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Palavra proveitosa, né, nessa noite. Uma palavra que nos edifica muito, nos chama muita atenção, porque o pão da vida é Jesus Cristo, né? E a padaria está lá no céu, o Senhor tem pão fresco toda hora. E a gente tem observado que a mesa é grande, mas está faltando muitas pessoas, muitos convidados ainda. E o momento que o mundo vive, no meu entendimento, é o momento mais propício para a gente estar levando uma palavra de solidariedade, uma palavra de entendimento, e convidando as pessoas, né, no nosso dia a dia, que nós sejamos respostas onde nós estivermos.
Não é todo o tempo, se você observar a Bíblia toda, é só Deus servindo, desde do livro de Gênesis até o finalzinho do livro de Apocalipse. O Senhor ainda fala que a graça seja com todos vocês. Então o momento é apropriado. Essa mensagem de hoje é assim, nos edifica muito. E não somos nós que temos que estar ao redor da mesa, né? Aquilo que eu acabei de falar e volto a falar. Tem muitos espaços ainda na mesa do Senhor para ser ocupado. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não morreu só por nós, foi para todo mundo. E o mundo aí no momento é o momento apropriado, né? Mas nós vamos orar aqui por menos, pelo projeto da irmã Mirialva, que Deus colocou no coração dela. Eu creio que é de Deus. E nós temos que ser realmente respostas, amém? Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Somos gratos eternamente por essa salvação que é o Senhor que nos dá. Não vem nada de nós, vem tudo do Senhor. E nós a todos os instantes nós queremos ser gratos ao Senhor. Agradecemos pelo dia, pelo domingo, pela semana que passou. E nós queremos nesse instante aqui, Senhor, nos confraternizar, nos solidarizar. Ficamos alegres aqui mais uma vez, aqui com a presença de Cristina, como seus membros aqui nessa igreja, aqui diante da tua obra, pessoas simples, que nós temos assim como referência. E nós, neste momento, nós queremos pedir ao Senhor uma bênção especial para esse casal que está diante do Senhor todos os instantes, da maneira dele, mas fazendo a sua obra com toda a simplicidade, todo o tempo e afora de tempo. E a gente tem visto isso, eles são exemplos para nós. E o que a gente pede é a tua mão protetora sobre eles, sobre os negócios dele, as viagens, a sua filha que se encontra ali lá na América do Norte, Senhor, que ela possa assim, que o Senhor possa surpreendê-la ali, Senhor, com o seu trabalho, edificando a vida dela, cumprindo assim, Deus, aquilo que ela quer, aquilo que ela colocar diante do Senhor, os seus sonhos, os seus desígnios, que a mão do Senhor esteja todo o tempo sobre eles, aquele casal, tomando conta deles, Senhor. E a vida de Mendes é um parceiro, é um irmão em Cristo. A gente, nesse momento, nós direcionamos aqui a vida deles, bênçãos sem medidas, que o Senhor continue assim, satisfazendo o desejo de coração de Mendes, de Cristina, que eles possam assim, a todos os instantes, saber que o Senhor é com eles, aonde eles forem, a mão do Senhor é sobre eles. Nós queremos agora também te apresentar a irmã Mirialva, que o Senhor abençoe a vida dela, continue abençoando a vida dela, o lar dela, o intento que o Senhor tem colocado no coração dela, que ela possa, assim, Deus, ser surpreendida pelo Senhor, que a obra que o Senhor tem na vida de Mirialva se cumpra, e que o Senhor esteja com ela, abrindo caminhos, trazendo pessoas para junto dela, também ajudá-la. É um ministério, é uma obra que o Senhor tem na vida dela. E nós aqui concordamos aqui com o projeto, nós abençoamos o projeto em nome de Jesus. Querendo despedir agora para os nossos lares, ser conosco. Amanhã inicia uma semana e que nós possamos ser resposta aonde nós formos e onde nós estivermos. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, até nas redes sociais, que nós possamos ser resposta do Senhor na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, ser conosco, um de vitória, e fica conosco para todos sempre. Amém. Amém, que Deus abençoe. Só reforçando também, no dia 27 nós teremos a nossa vigília. Não esqueça a nossa vigília, dia 27. Estará conosco a nossa missionária Gemima. Ela aceitou estar, vai ser bênção. Eu tenho certeza que será precioso aqui. No dia 27, no último sábado desse mês, a vigília estará conosco a missionária Gemima. Em nome de Jesus, só reforçando, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, esteja com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Deus abençoe, uma ótima noite, uma ótima semana. Aqui estão conosco, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.